Bem-vindo ao canal escatológico. Agora, fora essa verdade aí que falamos a respeito de que a maçonaria é uma religião, nós temos que entender o seguinte, que todo o sistema mundial, tá? O sistema político, econômico, o sistema filosófico, religioso, está centrado, né? O sistema também de diversão, né? O sistema de divertimento, está tudo centrado na própria maçonaria, tá? Podemos afirmar que a maçonaria é a testa de ferro de tudo que ocorre no mundo, tá? Porque é o que se apresenta e de forma também explícita e oculta, tá? Mas, na verdade, nós sabemos que os jesuítas, eles estão acima disso, tá? Eles estão no topo da pirâmide. Aí vem os jesuítas, e aí tem o Vaticano, tá? O Vaticano, e tem os Illuminati, e depois a maçonaria e suas confrarias que ficam ao redor, certo? E no universo do entretenimento, a maçonaria aparece aí de modo absoluto no cinema, tá? Justamente aí em Hollywood. E vou mostrar aqui para vocês que eles têm esse orgulho, né? Porque até na Lua os caras estiveram, certo? A Lua foi conquistada por um maçom, ou por maçons, e dizem eles que colocaram lá a flâmula, né? Levaram a flâmula maçônica para a Lua. E é claro que todo aquele que é maçom acredita nessa narrativa e transmite essa narrativa para você, como se fosse uma coisa verdadeira, né? Então vamos ver aqui no próprio site, um site da maçonaria, tá? Que eles indicam filmes que têm relação, fazem referência, mesmo que pequena, à maçonaria. Então, há maçons também, há símbolos maçônicos ou a entidades ligadas à maçonaria. Vamos ver aqui, tá, pessoal? Então, aqui está o site criado aí por uma loja maçônica, não é? Então, vamos ver aqui. Vou deixar na tela o nosso Instagram. Tá aqui, é um site maçônico, tá? Da própria maçonaria. É um site da própria maçonaria. E eles têm aí orgulho em afirmar justamente, certo? Aí, ó, maçonaria no cinema. Eles têm orgulho em afirmar o domínio deles na indústria do entretenimento. Isso aqui é bom, né? Porque aí a gente pode realmente assistir a filmes com entendimento, tá, pessoal? Não sejamos enganados. Isso aqui ajuda. Aqui, Dan Browns, né? O símbolo perdido de Dan Brown. Tá aí. Sinopse. Chamado por seu amigo Peter Solomon para dar uma palestra em Washington, Robert Langdon viaja até a capital americana, mas ao entrar no palco para iniciar a palestra, descobre que tudo aquilo foi uma forma de atraí-lo até ali para iniciar uma busca por um antigo portal místico que tornaria possível a apoteose. Na série O Símbolo Perdido, o grupo Leviatã é uma pequena seita secreta dentro da maçonaria, que acredita que a sabedoria ancestral deve permanecer escondida até que o mundo esteja pronto. E eles estão aprontando o mundo, tá? Estão preparando justamente o mundo, todo o sistema mundial, econômico, todo o sistema, para a recepção do anticristo, tá? Neste caso, a sabedoria antiga parece ser a localização do portal que pode transformar um humano em um deus. Isso aqui é uma das crenças maçônicas, tá? Que nós podemos desenvolver a divindade que existe dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós. A pirâmide e o cume são parte de um mapa desse local.
As duas peças sempre foram mantidas separadas para que nenhum membro do grupo Leviatã fosse tentado a encontrar o portal. Várias informações sobre a maçonaria são citadas nos episódios da série. Então é uma série, tá, pessoal? Série com uma temporada e 10 episódios. Você pode assistir aí no streaming mais perto de você. Tá aqui esse filme sobre Abraão, né? É Richard Harris, um conhecido ator, né? Que fez aquele Um Homem Chamado Cavalo. Muito bom ator esse cara, tá? Richard Harris, Barbara Hessler, Maximilian Schell. Deus decide fazer uma nova promessa à humanidade depois das calamidades que culminaram no desastre da Torre de Babel. Abraão é escolhido para se tornar o pai das nações. Maçonaria. Para entender como a tradição hebraica influenciou no rito escocês antigo e aceito, é fundamental conhecer como teve início a formação do povo hebreu, especialmente na época em que viveu o patriarca Abraão. Então, aqui mais uma prova de que a maçonaria é religião, tá, pessoal? Que eles falam aqui em rito, né? Então, tudo que diz respeito à religião, ou tudo que está relacionado com rito religioso, é religião, tá? Tradição hebraica. Então, e preste atenção, tá? A linguagem que ele utiliza é uma linguagem religiosa, tá? E Abraão, né, é o pai da fé, certo? É a fé religiosa, a fé em Deus. Hércules, eles também transitam não apenas no âmbito da, que poderíamos dizer, da revelação divina, né? Certo? Mas eles também transitam naquilo que diz respeito a mitos, tá? Aqui a deuses fabricados pela mente humana, tá? Tá aqui, ó. Olimpo, Grécia, morada dos deuses, é tudo relacionado à religião, seja ela a religião revelada ou a religião pagã, tá? Maçonaria. Em nossas lojas ou nos círculos de estudos promovidos por ela, sempre algum irmão faz um breve comentário relacionando o simbolismo dos 12 trabalhos de Hércules aos ensinamentos pregados pela sublime ordem, tá? Então a mitologia grega está aí, né, intimamente ligada aos símbolos que eles veneram. Os 12 desafios são metáforas das diversas fases do processo de desenvolvimento interior. Eles estão relacionados aos 12 deuses do Olimpo, o panteão divino dos gregos, e com os 12 signos do zodíaco, que representam forças cósmicas. Então, vocês veem, né? Porque a maçonaria defende aí esse conteúdo, ou esse sistema heliocêntrico de crença, né? O Sol, dinâmico, gigantesco, em torno do qual todos os planetas giram, né? Então é a adoração de Lúcifer, né? A adoração do Sol. Eles sempre têm essa, vem com essa historinha aí, né? Forças cósmicas, tá bom. Os trabalhos podem ser divididos em 4 etapas. Os 3 primeiros tratam da violência, dos vícios, da criação de limites. Os 3 seguintes estão relacionados com a descoberta dos talentos, com ritos de purificação física e mental, e com a transformação do instinto em intuição. Os próximos 3 falam da sexualidade e da arte de amar. Por fim, os 3 últimos são dedicados à criação, ao desapego e à conquista da espiritualidade. Hércules nos ensina que também podemos vencer nossos defeitos e nos tornarmos pessoas melhores e mais dignas. É a típica autoajuda, tá, pessoal? Porém, esse caminho exige trabalho, persistência e coragem. E essa autoajuda, tá? Os infiltrados maçons, aí eles se infiltraram dentro da cristandade justamente para disseminar um evangelho de autoajuda, tá, pessoal? Que nós temos visto aí que existem hoje muitos gurus
da autoajuda, certo? Eles deixaram de ser pregadores do verdadeiro evangelho e se tornaram aí, né, mestres da autoajuda, gurus da autoajuda, tá? Aí tem esse filme aqui, esse outro filme, Casamento Alquímico. O filme fantasia uma história mirabolante de uma personagem de Aleister Crowley. Foi o cara que criou justamente a religião satânica, né? A igreja de Satanás. E o que tem a ver com a maçonaria? Tem tudo a ver, meu cara, né? Uma cena mostra uma iniciação numa loja maçônica sem refletir a realidade do que acontece numa cerimônia realmente maçônica. O professor Ado exerce o cargo de secretário da loja, enquanto Simon, outro personagem do filme, é o venerável mestre. Bom, e tem vários filmes, né? Aqui, ó, Duas Coroas. Aí eles vão mostrando, né? Onde é que a maçonaria é mencionada, tá? Uma Máquina para Habitar. 4 amigos que se conheceram em Chicago e um sonho de retratar uma cidade mítica e mística, Brasília. Então é justamente aí a cidade onde nasci, né? Brasília. O documentário explora parte da arquitetura de Brasília, deixada por Oscar Niemeyer. Niemeyer, ele era um Illuminati, tá? Maçom Illuminati. Isso aí é fava contada, tá? Todo mundo que tem um pouco de entendimento sabe disso. E Oscar Niemeyer tem relação com o misticismo, tá? Com certeza, e o misticismo do satanismo. Tá? A arquitetura de Brasília, né, é justamente baseada no misticismo da maçonaria. Tá? Em meio às construções arquitetônicas de Brasília, o documentário explora a capital do país de um jeito diferente. Nela, o misticismo e as energias cósmicas tomam o protagonismo dos escândalos políticos. Justamente. Bom, aí ele diz aqui, após uma pesquisa que durou 9 anos na cidade, o título mostra porque por ali se unem ufólogos aqui. Ufólogos, tá? Então, Satanás engana muitas pessoas aqui nessa cidade, né? Os ufólogos, o pessoal que acredita em disco voador, tá? Tá aqui até disco voador pousado aqui, né? Eles acreditam nisso. E olha aqui, cultos maçônicos, tá? Cultos maçônicos. Isso aqui diz respeito à religião e espiritualistas. Não apenas representando a arquitetura de Brasília desta forma, mas exaltando a geometria e numerologia da cidade. Então eles são pitagóricos. E a respeito disso, já falamos muito a respeito disso aqui no canal, tá? A Praça dos Três Poderes possui 3 prédios, um deles o Palácio Nereu Ramos. O Palácio do Congresso é cheio de formas geométricas que formam diversos triângulos, cujo número de lados é 3, mesmo o número de linhas retas de uma letra H, que é o formato das torres do palácio em questão. Essa letra H aqui é o número 11, tá, pessoal? É o número do anticristo. Certo? E é só pesquisar sobre isso, tá, pessoal? Luiz Gonzaga, aqui, ó, Gonzaga. Apesar de ser um filme biográfico, uma produção brasileira que rodou pela nação inteira, em nenhum momento foi mencionado que este grande artista tenha sido iniciado na ordem maçônica, ou mesmo que é homenageado em todas as datas festivas pela composição da conhecida música Acácia Amarela. Então, infelizmente, também, né, era um maçom. A Revolução Esquecida, Maria e João, o Conto das Bruxas. No filme se vê o olho da providência, representado por um triângulo com um olho no meio. O símbolo da onisciência utilizado pelos Illuminati e pelos maçons. Em muitas cenas também é possível observar o pentagrama, símbolo maçônico que tem sido associado desde muito tempo ao mistério e à magia,
e que é reconhecido por todos os seguidores do paganismo. Religião também. Tudo a ver com Oda e sua família, que se entregaram às artes obscuras. Poxa, os caras escrevem assim como se isso fosse uma maravilha, tá? E também com Maria, como se poderá perceber ao final do filme. Filme cheio de simbolismo e referências maçônicas. Né? Então tá aí, pessoal. Isso aqui que eles... Né? É isso aqui que os controlam, tá? É o olho que tudo vê. Né? Controlando aqui o ser humano, né? Para as artes iniciáticas do ocultismo. Tem outros filmes aqui, né? Outros filmes, tá? Templários, tá aqui o próprio Sherlock Holmes, né? O próprio Sherlock Holmes aqui. No livro em que foi baseado o filme de autoria de Arthur Conan Doyle, há o seguinte trecho: faço parte da antiga ordem dos homens livres, numa cidade onde não existe uma loja. E onde existe uma loja, encontro sempre algum amigo. Então eles estão em todos os lugares, tá, pessoal? Essa observação produziu no seu companheiro um efeito singular. Lançou às outras pessoas que se encontravam no compartimento um olhar receoso. Os mineiros ainda conversavam em voz baixa. Os dois policiais dormitavam. O homem aproximou-se, sentou-se ao lado do jovem viajante e estendeu-lhe a mão. Toque aqui. Ambos trocaram um forte aperto de mão. Vejo que diz a verdade, no entanto é melhor certificar-me. Levantou a mão direita à altura da sobrancelha direita. Imediatamente o viajante ergueu a mão esquerda até a sobrancelha esquerda. As noites escuras são desagradáveis, disse o operário. Sim, para pessoas estranhas viajarem, respondeu o outro. Isso basta, sou irmão Scanian, da loja 341 do Vale Vermissa. Muito prazer em vê-lo por estas bandas. Obrigado, eu sou o irmão John McMurdo, da loja 29 de Chicago, grão-mestre J.H. Scott. Mas na verdade é grande sorte a minha, encontrar-me tão cedo com um irmão. Então é isso, né? Os caras fazem a propaganda deles, né? Da religião deles. Aqui no filme Templários, é claro que vão falar a respeito de maçonaria, né, pessoal? Mestre, então, pensem no Salmo 133, peçam orientação e subam o maldito muro. Na minha iniciação não tinha esse teste, eu nunca fiz isso. O Salmo 133 diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Cada um de nós sobe nos ombros de outro até chegar ao topo, puxando os irmãos para cima. É isso mesmo, né? Aqui, ó, Star Wars. Star Wars é tudo baseado em ritos maçônicos, né, pessoal? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar de volta aqui na tela. Star Wars. Ó, os filmes que foram, nós lemos aqui. Aqui, ó, João e Maria. Tá aqui. Filme cheio de simbolismo e referências maçônicas. Star Wars. Maçonaria. Para se tornar um cavaleiro Jedi e ganhar o direito de atuar sem um mestre ao seu lado o tempo todo, todos os Padawans, aprendizes, devem concluir os testes de iniciação. Estes testes enquadram-se em 3 categorias principais: demonstrar conhecimento do Código Jedi, demonstrar autodisciplina e provar a conexão com a força. Essa força aqui é a gravidade, tá, pessoal? Então, foram maçons que criaram essa palhaçada, essa mentira, essa deusa ridícula chamada gravidade, tá, pessoal? Então, a força, né? Se alguém aí conhece o universo Star Wars, se pelo menos já viu um filme que seja, vai entender isso, não é? Tal como a maçonaria, a Ordem Jedi é composta por 3 níveis básicos. Esses níveis são Iniciado, Padawan e Jedi Knight. O iniciado é o jovem que manifestou interesse e capacidade para se tornar um Jedi, enquanto alguns iniciados são procurados pelo Jedi pelas suas habilidades na força e outros são levados ao templo pelas mesmas habilidades. Religião, tá? A maioria procura a Ordem Jedi sabendo que estão destinados a se tornarem cavaleiros Jedi.
Uma vez iniciados, começam a aprender as habilidades básicas de um cavaleiro Jedi para se prepararem para se tornarem Padawans. É semelhante ao modo como os maçons devem pedir para se tornar um. Uma vez iniciados, buscar o conhecimento básico por meio do catecismo para progredir na fraternidade. Catecismo, tá? Embora nunca possamos saber se George Lucas usou intencionalmente ideais maçônicos na construção da Ordem Jedi, é importante entender que estes símbolos são universais, verdadeiros e resistirão ao teste do tempo, independentemente do meio em que são apresentados. Bom, com certeza, né? Com certeza o George Lucas ele tem relação com a maçonaria. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Porque vejam só, o cara ele conseguiu aí implementar um Deus impessoal, né? E é um Deus também, é um maniqueísmo, né? Existe aí também a força tem o lado bom e o lado ruim da força. Então são dois opostos, né? O bem aí ele é o oposto ao mal, né? Então nós sabemos que dentro da teologia cristã não existe esse negócio o demônio, ele não é o contrário de Deus. Ele não é o oposto de Deus. Ele não é um Deus à parte, ele é uma criatura. É um anjo poderosíssimo que se rebelou contra Deus. Ele não é um antideus, um outro Deus, né? É claro que os satanistas o adoram como Deus. Assim como em Star Wars, a força é adorada como Deus. E ela possui um lado bom e um lado ruim. Certo? E as pessoas podem transitar livremente entre um lado e o outro, tá? Agora, esse aqui, eu sou muito fã do Tintin, tá, pessoal? Tenho aí todas as histórias do Tintin. E tem aqui, As Aventuras de Tintin é o título de uma série de história em quadrinhos criada pelo autor belga Georges Prosper Remy, mais conhecido como Hergé, em 1929. E aqui, A Ilha Negra foi justamente o primeiro livro em quadrinhos que comprei do Tintin, tá? Tenho ele aqui em várias versões. E ele diz aqui, ó, Tintin passa em A Ilha Negra, Tintin passa pelas 4 provas clássicas: o fogo na casa do Dr. Miller, onde ele escapa das chamas por muito pouco, o ar quando ele sobreviveu a um acidente de avião, a água que quase o afoga e finalmente a terra que ele penetra até a luz. Há ali um duplo momento de revelação, aquele do herói que vê e aquele dos bandidos que iluminam a marca d'água de seus bilhetes. Na aventura Cetro de Ottokar não se pode deixar de ficar intrigado ao ver Tintin ser feito cavaleiro da Ordem do Pelicano de Ouro. O grau de cavaleiro do Pelicano é na origem o 7º que um maçom podia esperar obter. Este é um grau eminentemente cristão, e ele aparece aqui no 7º álbum das aventuras, mas ele é mais conhecido sob o nome de Cavaleiro Rosa Cruz, grau 18 no REAA. Pode-se dizer que Hergé foi um iniciado? Pode suspeitar quando ele desenha seu pai, seu tio, irmão gêmeos em Dupont e Dupont sob a insígnia da Cássia em Um Segredo do Unicórnio. Estar sob a Cássia não se traduz por ser maçom trabalhando em uma loja? Estar sob a Cássia não se traduz por ser maçom trabalhando em uma loja? Mais tarde ele fará de forma que Tintin seja nomeado Meu Pequeno Lawton, homônimo de um filho de maçom adotado por uma loja, ou seja, um Lawton, em O Caso Girassol. Tá aí. Mas tá aí, os maçons dominam até as histórias em quadrinhos, tá, pessoal? A Máquina do Tempo. Tá aqui, a Máquina do Tempo, né? Nós sabemos que essa história de Máquina do Tempo é ficção científica, mas os caras acreditam mesmo
que seria possível, né? Na ficção tudo é possível. Ir para o futuro, voltar para o passado. Temos a série De Volta para o Futuro, né? Muito famosa. Então diz aqui, The Time Machine. No início do filme, para definir a história, o personagem principal convida os amigos para mostrar sua invenção. No final do teste, a maioria dos convidados saiu. O personagem Phoebe fica por causa de sua preocupação com o amigo e diz a seguinte frase: Jorge, eu falo com você como amigo e ainda mais como irmão. Para aqueles que não sabem por que esses dois poderiam ser chamados de irmãos, para uma maçom essa afirmação Para aqueles que não sabem por que esses dois poderiam ser chamados de irmãos, para o maçom essa afirmação é extremamente clara. Tá? Então eles veem aí a maçonaria sendo citada neste filme por causa desse diálogo. Tá? 10.000 a.C. A maçonaria, ela promoveu a existência, né? Ela promoveu a folclórica existência dos dinossauros, promoveu aí, e promove até hoje, a evolução biológica do homem, não é? E aqui, 10.000 antes de Cristo. E sabemos que a Terra só tem 6.000 anos, né? Mas os caras conseguem aí colocar uma coisa bem... Conseguem aí colocar a Terra como tendo bilhões de anos, né? Muitos dos primeiros documentos maçônicos, como Old Charges e Constitutions, trazem histórias dramáticas sobre a maçonaria de volta ao Egito Antigo. Quer dizer, o Egito, a gente sabe que na Bíblia é o símbolo do pecado. Tá? É antiga. É o símbolo do pecado, né? É o símbolo da escravidão. Então quem segue isto aqui, tá? Está de olho aí justamente no Antigo Egito, tem vínculo com o Antigo Egito, está vinculado ao Antigo Egito, está vinculado ao pecado, está vinculado, na verdade, à escravidão provocada pelo pecado e simbolizada pelo Egito. Sobre a maçonaria, então vejamos, trazem histórias dramáticas sobre a maçonaria de volta ao Egito Antigo e aos tempos bíblicos. Muitos maçons veem o filme como uma representação velada dos primórdios da maçonaria. Em última análise, este filme emula uma representação dramática daquelas antigas lendas maçônicas, misturando o desenvolvimento possivelmente lógico de conhecimento e poder, sendo derrotados pela sabedoria. Uma honrada lição de filosofia e teologia. Teologia? Vocês não conseguem escapar do fundamento religioso da religião maçônica. Mais uma vez, um conceito de estudo. Os Caçadores da Arca Perdida também é um filme maçônico, tá, pessoal? Tá aqui. Maçonaria. A presença da arca nas cerimônias maçônicas tem significado alegórico. Serve para recordar que, assim como no Templo de Salomão, ela simboliza a presença visual de Deus. Entre os maçons, ela é símbolo de fé. É mesmo? Então não é religião, tá? É símbolo de fé, mas não é religião, tá? De sabedoria, de verdade e de justiça. Simboliza a proteção divina contra as forças do mal, do egoísmo e das paixões. Então, e por aí vai, tá, pessoal? Oblivion, né? Esquecimento, né? Oblivion. Então, Oblivion, para quem não sabe, Oblivion é esquecimento, tá? Fala assim, alguns símbolos maçônicos, como o grande arquiteto do universo, são escancarados aqui. A busca eterna de Jack para chegar ao conhecimento, sua incansável memória com sua origem e o principal, sua busca pela plenitude de suas raízes fazem de Oblivion, com suas forças, uma ilustração do que nos leva a compreender a busca pelo conhecimento e a soberania. Jack morre para a vida e nasce para a eternidade. O olho que tudo vê, o esquadro e compasso, símbolos fortes na maçonaria, são comparações claras de um triângulo regendo
e observando sempre os homens. Então, isso aqui diz respeito à nova ordem mundial, tá? Porque o inimigo, Satanás, ele vai justamente fazer isso, emular uma realidade onde ele é o soberano e conhece os movimentos, os pensamentos e as intenções de todos os homens. Então é isso que a gente tinha para falar a respeito desse tema, tá, pessoal? O que a mão esconde? Muita coisa. Fica a dica.